Boa noite, Igreja do Servinho, a paz do Senhor Jesus. Vamos então para a mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz assim: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Em algumas traduções fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O tema da mensagem essa noite é lições das aflições. Lições das aflições. Eu queria que você mais uma vez estendesse a sua mão e orasse, intercedesse por mim. Acredito que hoje mais do que nunca eu preciso muito, sempre preciso das orações de vocês. Mas hoje, em especial, eu preciso muito mais da intercessão, da oração de cada um de vocês. Você sabe que pastor é um ser humano também, né? Pastor não é super-homem, não existe. Somos humanos, temos os nossos momentos bons, os nossos momentos ruins, temos nossos momentos de tristeza, nossos momentos de aflições. Nós sabemos que em todas as coisas o Senhor, de fato, tem nos ajudado, nos fortalecido, mas a igreja existe para isso. Quando um está meio prostrado, o outro que está de pé, ele ajuda o prostrado a se levantar. Eu queria chamar aqui também a minha esposa, por gentileza. Minha esposa e meus 2 filhos estão espalhados por aí. Jonatas, Giovana, Fabiana, minha esposa. Subi aqui em cima. Queria que você intercedesse por mim, mas intercedesse pela minha família também. Porque de fato, nós sabemos que o trabalho exige responsabilidade, é um desafio e a família normalmente ela é retalhada, né? Queria que você estendesse sua mão, ore por mim, ore pela minha família, eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, ainda na tua presença nós queremos te exaltar, te adorar, continuamos te adorando. Queremos te pedir agora especificamente pela pregação da tua palavra. Senhor, eu sou humano, sou falho, sou imperfeito. Eu, muitas vezes, Senhor, me abalo, me entristeço, mas eu sei que em todas essas coisas o Senhor nos faz mais do que vencedores. Somente pela tua graça, Senhor, é que nós existimos, nos movemos. Somente pela tua misericórdia, pela tua bondade, é que nós temos a salvação, a vida eterna. E temos também o Espírito Santo com os dons espirituais. Usa-me, Senhor, capacita-me, Senhor, me reveste com autoridade e poder para que eu possa pregar o Evangelho. Cobre a minha esposa, meus filhos com teu sangue. Cobre a minha família com teu sangue, Senhor. Nos livra de toda a retaliação, de todo o levante do inferno. Usa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Continua usando a tua igreja para edificar. Eu sei que o Senhor tem me colocado como um instrumento de edificação, mas eu tenho certeza que a igreja também é um instrumento de edificação na minha vida. Usa a tua igreja, Senhor, nesta noite. E fala em cada coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Família querida. João 16:33, Jesus então, ele está falando sobre uma realidade daquele que quer seguir no caminho que ele propõe. Jesus propõe um caminho a ser seguido. Ele pede para aqueles que quiserem de fato encontrar a verdadeira vida, precisam seguir a ele, precisam se tornar discípulos dele. Só que ele não ilude, ele não engana ninguém, afirmando que seguindo a ele, tudo seria um mar de rosas, tudo seria como flores, né? Ele diz claramente, neste mundo vocês vão ter aflições. Aqui ele está falando para os discípulos que foram chamados para fazer a diferença no mundo, para pregar o Evangelho. E ele simplesmente encoraja, inclusive diz, eu tenho dito algumas coisas para vocês que vocês tenham paz.
Eu não estou dizendo essas coisas para desanimar vocês, ao contrário, eu quero que vocês tenham ânimo. Mas a realidade é que vocês vão ter que passar por aflições. E muitas vezes, ao ouvir que nós vamos passar por aflições, vamos passar por problemas, por tribulações, não é uma notícia animadora. A princípio parece uma notícia desanimadora. Parece ser uma má notícia. Mas como eu já tenho pregado aqui algumas vezes na igreja, o evangelho ele não é pragmático, ele é paradoxal, ou seja, o evangelho não é aquilo que é aparentemente algo que dá resultados positivos e esperados pelas pessoas. Normalmente, o evangelho ele é uma proposta que vai na contramão daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece um tipo de sucesso, o evangelho oferece outro tipo de sucesso. No mundo você precisa ser a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, para ser considerado alguém de sucesso. Em Cristo, ainda que você não tenha nada, mas sendo fiel ao Senhor, você aí sim terá sucesso diante dele. Então isso é paradoxal, vai na contramão. Como assim? Quer dizer que para eu viver eu tenho que morrer? Quer dizer que para eu ser forte eu tenho que ser fraco? Sim, isso é paradoxal. No mundo eles pensam assim, quando eu sou forte, mas em Cristo quando nós somos fracos é aí que nós somos fortes. Então, ele diz, olha, eu estou falando tudo isso para vocês, mas o meu objetivo e o meu desejo é que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Então eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você tem vivido, eu não sei nem se você tem seguido a Jesus verdadeiramente. Se você não tem seguido, hoje é a oportunidade que você tem de passar a seguir pelo caminho estreito, negando a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente e seguindo a Jesus. Não há outro caminho, não há atalhos, não há outra alternativa para se chegar até o reino de Deus. É somente por este caminho que é considerado um caminho estreito, apertado, difícil de se passar. E por isso Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, precisa aceitar a realidade das aflições da vida. Precisa aceitar que vai ter que enfrentar tribulação, vai ter que enfrentar gigante. Meu irmão, quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, é como se você estivesse entrando numa arena, num ringue ou num octógono. Para aqueles lutadores que muitas vezes entram ali para fazer uma luta, e normalmente é um cercado, no octógono ali do UFC, algumas vezes eu assistia, as lutas desses lutadores brasileiros, e eles entravam, e depois que eles entravam, ficava só o juiz e os lutadores, e o octógono era fechado. E ali, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, você vai ter que enfrentar, você aceitou? Vai ter que enfrentar, ou você derruba ou você cai. Essa que é a realidade. E na vida cristã é assim, amado irmão. Você se converteu? Você creu em Jesus? Quantos creram em Jesus? E ainda creem em Jesus? Então, meu irmão, você está num ringue, você está num octógono. E é óbvio, uma vez eu vi uma entrevista de um lutador que ele fala assim, as pessoas pensam que a gente não tem medo. A gente sobe lá, antes de chegar lá, tem lutadores que choram de medo, tem lutadores que passam mal, tem lutadores que têm ânsia de vômito. Mesmo eles sendo preparados, mesmo eles sendo treinados, eles muitas vezes passam mal de medo, mas eles enfrentam o medo. E a vida cristã não é para amadores, a vida cristã é para aqueles que, apesar de enfrentar o medo, eles vão enfrentar, eles vão lutar. Eles vão aceitar a realidade que precisa passar por dificuldades, precisa passar por aflições. Como que Jesus tem nos encorajado? Com o que ele diz no final do versículo. Tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, você não serve um Deus morto. Você não serve a um Deus fraco. Não, meu irmão. Primeiro, você também não serve a um Deus que está distante. Ele está tão perto de nós, e Ele quis inclusive viver a experiência humana, Ele quis de fato se esvaziar de toda a glória que Ele tinha, apesar de ser Deus, Ele se esvaziou.
desse estado e desse local onde ele estava, e ele habitou entre nós. Ele se fez homem, ele se fez carne, e na carne, na parte humana de Jesus, ele teve medo, ele teve momentos de tristeza, ele passou por aflições, só que ele venceu. Ele enfrentou o mundo como qualquer outro ser humano, ele tinha tentações como qualquer um de nós, mas a palavra de Deus diz que ele venceu. E o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? Você não está sozinho, você vai enfrentar aflições sim, mas eu estarei com você, e assim como eu venci, você vai vencer. Aleluia. Só que muitas vezes nós questionamos, né? Até porque está cheio de pregadores ou palestrantes motivacionais que acabam dizendo que a vida, na verdade a vida é fácil de ser vivida. A vida cristã, ela é tranquila. E aí quando as pessoas começam a se deparar com os problemas, quando as coisas começam a dar errado, elas falam, por que eu estou passando por isso? Não é possível, será que eu cometi algum pecado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está distante, Deus está longe, não está vendo minha situação? E muitos passam a questionar os momentos de aflições que têm vivido. Foi o que fez o salmista, lá no Salmo 73, acompanhe comigo, Salmo 73, verso 13 e 14, preste atenção. Salmo 73, verso 13, olha o sentimento do salmista. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Meu irmão, quem faz coisa errada está plantando o mal e vai colher o mal. Mas é importante nós lembrarmos que mesmo quem faz coisas boas, mesmo quem vive se esforçando, não para ser perfeito, mas se esforça para viver perto, semelhante a Jesus, para viver em obediência ao Senhor, quando peca, se entristece, tem um coração realmente quebrantado, chega sempre a Deus com arrependimento. Meu irmão, essa pessoa está semeando coisas boas, e lá na frente pode colher coisas boas sim, e acima de tudo vai colher a vida eterna. Não porque pagou o preço da vida eterna, porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Mas a Bíblia fala que aqueles que semeiam em lágrimas, voltarão colhendo com alegria os seus feixes. Não é isso, amado irmão? Só que esse salmista, ele diz assim, parece que foi inútil me manter puro. Parece que ser crente não está compensando. Como alguns jovens diziam, não compensa, né? Não compensa. Parece que não compensa ser cristão. Parece que não compensa obedecer a Deus. Parece que não compensa ler, ouvir a palavra e colocar em prática. Porque parece que as coisas dão errado. E às vezes a gente olha pessoas no mundo que não seguem a palavra e parece que a vida deles vai bem, as coisas dão certo para ele. Foi esse dilema e essa crise que viveu o salmista. E eu sei que muitos de nós também passamos por essas crises. Mas é importante você lembrar, Jesus, Ele te avisou e Ele me avisou. No mundo teremos aflições. Então, nós estamos falando essa noite sobre as lições que nós podemos tirar das aflições. Em primeiro lugar, nós podemos entender que através das aflições, nós desfrutamos do cuidado de Deus. Através das aflições, nós desfrutamos do cuidado de Deus. Olha o Salmo 73, o mesmo salmo que nós lemos, mas agora no versículo 21 até o 28. Diz assim: quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor
Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Versículo 26 fala: meu coração e meu corpo, meu coração poderão até fraquejar. Meu irmão, você pode até balançar, você pode até ficar meio tonto, você pode até ter náusea, enjoo. Você pode, meu irmão, passar por isso, devido às aflições. Mas o Senhor é aquele que é a força do nosso coração e a nossa herança para sempre. No verso 28 ele fala: para mim é bom estar perto de Deus, meu irmão. Se você tem a presença de Deus acessível para você, meu irmão, você tem segurança, você tem estabilidade. Pode soprar o vento forte, pode vir a aflição, você vai permanecer de pé. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a diferença entre nós que cremos no Senhor para aqueles que não creem. A diferença não é que eles têm aflições e nós não temos. Não, nós temos aflições, às vezes até mais que eles. Mas nós permanecemos de pé, inabaláveis, porque confiamos no Senhor. E Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que nos socorre. Aleluia. Salmo 46, verso 1 diz: o Senhor, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio ou socorro bem presente nas adversidades, ou nas horas da angústia. Amado irmão, eu já passei por muitos momentos de tribulação e angústia, e hoje nós temos vivido uma tribulação terrível, uma aflição como nunca enfrentamos. Mas o Senhor tem sido o socorro bem presente. Eu estou aqui pela graça de Deus, não há nenhum mérito em mim, não é eu que tenho o poder de prevalecer, é o Senhor que nos faz prevalecer, é o Senhor que nos mantém de pé. Meu irmão, teve muitas vezes que eu subi aqui neste lugar, com poucas tribulações, e tinha vezes que o meu joelho chegava a tremer, tinha vezes que eu sentia enjoo, passava mal, tinha mal-estar, eu falava: meu Deus, o que é isso? É óbvio que a oposição, o inferno, não quer que a gente pregue o Evangelho, o inferno não quer que a gente permaneça confiando no Senhor. Não quer, e por isso ele vai atacar, ele vai retalhar. Muitas vezes o próprio Deus vai permitir a gente passar por situações, sabe por quê? Porque é o primeiro ponto da mensagem, para desfrutarmos do cuidado, da proteção do Senhor. Então, nós passamos por angústia, por adversidades, mas Ele é o nosso refúgio. Salmo 34, verso 18, esse é sensacional. Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Mas você reparou no detalhe, no início da nossa leitura? O Senhor está perto de quem? Daquele que tem um coração quebrantado. Daquele que é quebrantado de espírito, ou seja, aquele que muitas vezes está sofrendo e depende de Deus, reconhece que não é forte o suficiente, reconhece que não tem toda essa potência, reconhece muitas vezes que é impotente, reconhece muitas vezes que é fraco e que precisa da força que vem do Senhor. Esses são os que estão perto do Senhor, e o Senhor está perto deles. Mas aqueles que acham que podem resolver tudo sozinho, aqueles que se consideram fortes, autossuficientes, independentes, meu irmão, o Senhor está longe desses. O Senhor está longe desses. Então, é o que eu sempre oro, o que eu sempre peço: Senhor, não permita que o meu coração esteja altivo. Não permita que a soberba tome conta de mim. Não permita, Senhor, que eu me ache. E aí fala: tudo bem, meu filho, é isso que você quer? Então peraí, deixa eu colocar uma tribulação aqui. Deixa eu colocar um espinho aqui. Deixa eu colocar uma adversidade aqui. Então o próprio Senhor muitas vezes coloca situações difíceis para nos manter nesse estado de espírito quebrantados. Porque quebrantados estaremos perto dele, meu irmão.
não foi à toa que Jesus foi enviado ao mundo. Não foi à toa que o Senhor, Deus, o nosso Pai, enviou o seu único Filho. Ele enviou o único Filho para nos salvar. Mas Ele queria, meu irmão, e salvação, você precisa entender que salvação não é apenas morar no céu, é estar na presença de Deus, é se relacionar com Deus. Então a salvação começa aqui, quando a gente começa a ter experiências com o Senhor, quando a gente começa a andar com o Senhor, quando a gente entra na presença de Deus, meu irmão, nós já estamos desfrutando do maior benefício da salvação. E você sabe que o inferno não é apenas o fogo que não se apaga, não é apenas um castigo eterno, é a ausência total e permanente de Deus. Deus não estará no inferno, a presença de Deus não estará no inferno. No inferno não vai ter graça, meu irmão, literalmente, não vai ter a graça de Deus, e obviamente não vai ter graça nenhuma. Mas o Senhor demonstra o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer a nossa morte, e nos dá o livre acesso à presença dEle. Antigamente tinha um tabernáculo que era separado em 3 partes. O átrio, também chamado de pátio, o lugar santo e o santo dos santos, também chamado de santíssimo lugar. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha uma cortina, que também é chamada de véu. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar depois dessa cortina, porque era lá, no lugar santíssimo, onde a glória de Deus, a presença de Deus descia. E somente esse homem, do povo judeu era numeroso, mas somente um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar neste lugar e ter acesso muitas vezes à presença de Deus. Mas hoje, meu irmão, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, Ele deu o último suspiro, Ele deu o último brado, Ele disse: está consumado. E Ele expirou, Ele entregou o seu Espírito, Ele morreu. A Bíblia diz que o véu que nos separava da presença de Deus, o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ele foi rasgado de cima a baixo. A cortina que nos impedia, era o obstáculo entre nós e a presença de Deus, essa cortina foi rasgada. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Livre acesso à presença de Deus. Então, meu irmão, o Senhor quer se relacionar com você. O Senhor quer que você desfrute da presença dEle. O Senhor quer isso. Porque quando você entender que a presença dEle é a coisa mais importante, quando você experimenta a presença dEle, você passa por qualquer aflição, você passa por qualquer tribulação. Vem a má notícia, aparece o gigante, vem uma muralha, e nada pode te parar, nada pode te abalar, meu irmão. Isso é um benefício daqueles que confiam no Senhor. Segundo ponto, segundo benefício, ou segunda lição que nós tiramos das aflições. As aflições nos permitem colocar a nossa fé em prática. Tem muitos textos para falar sobre isso, mas eu vou ler um que se encontra em Atos capítulo 14, versículo 19. O apóstolo Paulo passou por uma tribulação e olha como ele reagiu. Atos 14, 19 diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui, para você que não prestou atenção, não entendeu profundamente. Apóstolo Paulo foi enviado para pregar o evangelho em várias cidades diferentes. Chegou em uma dessas cidades, ele foi apedrejado, meu irmão. Ele foi apedrejado. E muitas vezes nós achamos que estamos passando por luta, né? Muitas vezes nós achamos que, meu Deus,
Não consegui pagar a conta de luz esse mês. Meu Deus, é muito sofrimento ser cristão. Minha esposa brigou comigo, meu marido brigou comigo. Meu filho é rebelde, não está querendo me obedecer. Eu não consegui comprar o sofá que eu queria. Isso é a luta de um cristão? Não, meu irmão. O apóstolo Paulo ele foi apedrejado. Nos tempos do apóstolo Paulo, a perseguição era muito maior do que a que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos sim no nosso país uma perseguição velada, né? Nos chamam de preconceituosos, intolerantes, mas a gente sabe que é o contrário. Muitos não toleram a palavra de Deus, a tradição judaico-cristã não é tolerada pela sociedade. A gente sabe disso. Mas ainda assim, meu irmão, nós não estamos sendo presos por pregar o evangelho, não estamos sendo apedrejados, nem açoitados. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis. Eu não vou deixar de reconhecer a legitimidade do seu sofrimento, da sua dor. Cada um sabe a dor que está passando. Cada um sabe o sofrimento que tem enfrentado. E eu não quero minimizar, dizer que assim, isso não é nada. Não, eu sei que você está sofrendo, eu sei que muitas vezes é difícil. E muitas vezes você já pensou em parar, em desistir. Muitas vezes você já parou, pensou assim, será que Deus existe mesmo? Ou será que Deus está perto de mim? Mas olha que interessante, ele foi apedrejado, meu irmão. Ele poderia falar assim, acho que Deus me abandonou. Acho que Deus se esqueceu de mim. Eu não sabia que ser cristão era isso, era tão difícil. Poderia simplesmente virar as costas para Deus e ir embora. Mas o que ele fez, meu irmão? Quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu para outra cidade e pregaram as boas novas, pregaram o evangelho naquela cidade. Então, meu irmão, a luta vem, mas não é para você parar. Muitas vezes o inimigo quer que você pare, mas a luta, meu irmão, é para te dar mais combustível. A luta, meu irmão, é para te dar mais força, mais resistência. É para você criar calo, meu irmão, e falar assim, não, agora que eu estou mais forte, é agora que eu vou pregar mesmo. Agora que eu vou adorar o meu Deus. Então, meu irmão, você está no deserto, você está passando por dificuldade, tem má notícia, adore ao Senhor. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. Meu irmão, estar prostrado é o melhor lugar. De joelhos é o melhor lugar que você pode estar. Reconhecendo que sem Deus você não pode fazer nada. Reconhecendo que apesar das tribulações e aflições, Ele é o único que pode te socorrer, pode te ajudar. Foi isso que motivou o apóstolo Paulo e por isso ele continuou pregando. E ele fortaleceu os discípulos dizendo, permaneçam na fé. É necessário passarmos por diversas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Levanta a mão bem alto, diga glória a Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Aleluia. Você quer entrar no reino de Deus mesmo, meu irmão? Se coloque de pé para você acordar em nome de Jesus. Você quer entrar no reino de Deus? Levante suas duas mãos. O que ele falou que é necessário? Passar por diversas tribulações. Pode se assentar, porque agora você já acordou. Você vê que às vezes a gente até mesmo assistir um culto, porque muitos não vêm para oferecer culto, vêm para assistir, né? Mas Deus te chamou para prestar culto a Ele. E culto é trabalho, eu aprendi desde pequeno isso, que culto é trabalho, é movimento. Nós não estamos aqui como espectadores. Isso aqui não é um cinema onde você pega um balde de pipoca e começa a assistir algo para te entreter. Não, aqui é um lugar onde você vem para trabalhar, para adorar a Deus, cultuar o seu Deus e ouvir a direção que vem dEle. Então você quer entrar no reino de Deus? Precisa passar por tribulação, meu irmão. É o que o apóstolo Paulo diz. E ele fala com propriedade, porque ele tinha acabado de ser apedrejado. Ele tinha acabado de ser apedrejado por pregar o evangelho. E ele encoraja os irmãos a permanecer na fé. Então, meu irmão, nós aprendemos essa segunda lição. As aflições nos dão oportunidade de colocar a nossa fé em prática. Porque dizer que crê em Deus, como diz lá a carta de Tiago, não é isso, irmão Júlia?
até mesmo os demônios creem. Até mesmo os demônios têm esse tipo de fé intelectual. Ah, você crê em Deus? Ah, você tem fé em Deus? Até mesmo os demônios creem. Eles acreditam na existência de Deus. Mas Tiago, ele apresenta a verdadeira fé, que é acompanhada de obras, obediência, amor verdadeiro. Você está vendo um necessitado na sua frente, você estende a mão para ele, aí você está colocando a fé em prática. Você está passando por tribulação, ao invés de começar a murmurar, reclamar, ah, Deus me abandonou. Não, agora que eu vou adorar o meu Deus, agora que eu vou marchar, agora que eu vou avançar, porque para entrar no reino de Deus eu preciso passar por muitas tribulações. E o Senhor é aquele que me socorre em qualquer adversidade. Então a nossa fé, meu irmão, ela tem que deixar de ser apenas intelectual. E ela tem que nos levar ao movimento. A fé tem que ser acompanhada de ação. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. E todo brasileiro médio diz que crê em Deus. A gente sempre vê nessas entrevistas. Acredita em Deus? Acredito. Hoje alguns estão sendo mais coerentes e estão se declarando ateus. Mas tem muita gente que se declarava cristão, mas no fundo vivia na prática como um ateu. No fundo vivia como alguém que não crê em Deus. Porque para provar que nós cremos em Deus, nós precisamos ouvir e obedecer a sua voz. Terceira lição que nós podemos aprender na aflição. É na aflição que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é apenas uma teoria. O Evangelho não é técnica. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus para convencer um pecador, para que ele se arrependa e seja salvo. O Evangelho, meu irmão, ele também é o poder de Deus para curar os enfermos, aqueles que têm enfermidades na alma e no corpo. O Evangelho é o poder de Deus, meu irmão, para libertar os cativos e oprimidos. Você quer o poder de Deus para fazer a diferença na cidade de Sales? Quem acha que a cidade de Sales está precisando? Acha que a cidade de Sales está precisando do poder de Deus? Tem gente precisando de cura, libertação, salvação nessa cidade? Sim ou não? Então você precisa do poder de Deus. Você quer o poder de Deus, meu irmão? Então, é pela aflição que você vai aprender a experimentar o poder de Deus na sua vida. Nós acabamos de ler o Salmo 34, verso 18. O verso 19 diz assim que o justo passa por muitas adversidades, o Senhor livra de todos, Ele protege até os nossos ossos para que nenhum deles seja quebrado. Então, meu irmão, é no meio da adversidade que nós experimentamos o agir de Deus, a manifestação de Deus, os milagres e os sinais de Deus na nossa vida. E nós temos o texto clássico, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Acompanhe comigo. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Sabe quando você se sente impotente, você fala: meu Deus, e agora? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Sabe quando você sente que é o seu fim? Sabe quando você olha para a direita, você olha para a esquerda, parece que você está em alto mar, você não vê a terra. Fala: e agora, o que eu vou fazer? Quem já passou por momentos de desespero que não sabia o que fazer? Quem já passou por momentos que você não via saída? Parece que não tem solução. Meu irmão, e quando você passa por isso, na fé em Cristo Jesus,
é a maior e melhor oportunidade que você tem de experimentar o poder de Deus. Olha que interessante, às vezes a gente passa por aflição e ora para Deus nos livrar, né? Senhor, eu estou sofrendo. Olha essa doença. Olha esse fulano que está me perseguindo. Quem já foi perseguido por pessoas já? No trabalho, na vizinhança, já foi perseguido? Dá um glória a Deus quem foi perseguido. Amém. Então, meu irmão, é terrível, né? A gente fala assim, não aguento mais, vou ter que tomar providência. Não aguento mais essa perseguição, não aguento mais essa doença, não aguento mais essa perturbação, não aguento mais. E, meu irmão, todo mundo sofre. Mas, vou repetir, o cristão às vezes sofre mais. O cristão passa por mais aflições do que o normal muitas vezes. E ele vai orar, obviamente, o cristão ele vai orar e fala, Senhor, eu não aguento mais o sofrimento. E muitas vezes o Senhor vai livrar, mas muitas vezes ele vai responder igual ele respondeu para o apóstolo Paulo. Está doendo, meu filho? Está difícil? Está difícil? Sabe qual é a resposta para você? O meu poder se aperfeiçoa nesse seu momento de fraqueza. Quando você entende que não pode resolver, que você é impotente, que você não tem força o suficiente para lidar com algumas situações, é aí que você tem a oportunidade de confiar em mim, experimentar o meu poder no meio da sua fraqueza. Meu irmão, você lembra do pequeno Davi, do jovem Davi? Foi da fraqueza que veio a força para derrubar o maior gigante. Foi do menino mais fraco, de um soldado que nem soldado era, mas era um soldado do exército de Deus. No exército de Deus, meu irmão, não importa o seu tamanho, não importa o quanto tempo você tem de cristianismo, não importa o nível do seu conhecimento, não importa a sua força física, meu irmão, o que vai importar é a sua fé. Se você tiver fé, meu irmão, não haverá gigante que estará diante de você. Não haverá problema que vai conseguir estar de pé diante de você. E mesmo que o problema não saia, mesmo que o gigante não caia, mesmo que o mar não se abra, o Senhor é aquele que te faz andar por cima das águas. O Senhor é aquele que te sustenta e te dá força no meio do deserto, no meio da aflição. Eu não posso enganar você, eu não posso iludir você achando que sendo cristão, você não vai ter aflição. Eu preciso te alertar. Eu estou aqui como irmão e como amigo, para te avisar, olha, daqui a pouco, ali na frente, vem bomba, vem problema. Esteja preparado. Aprenda as lições. Quando chegar o momento, esteja preparado. Você não está sozinho, o Senhor prometeu. Uma das últimas coisas que o Senhor prometeu, antes de subir ao céu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai passar, mas você não vai passar sozinho. Se você estiver num barco, no meio de uma tempestade, as ondas agitadas, o vento soprando, Jesus estará no barco. Se você estiver na fornalha, Jesus estará lá, ele será o quarto homem na fornalha. Se você estiver numa cova, meu irmão, cercado, você fala assim, meu Deus, estou cercado de todos os lados, não tem para onde fugir. Jesus estará lá para fechar a boca do leão. Meu irmão, Hebreus fala que pela fé, muitos homens da fraqueza tiraram força. Você não vai conseguir ser forte e experimentar o poder de Deus se não passar por momentos de fraqueza, se não passar por momentos de fragilidade, se você não se sentir impotente muitas vezes, você não vai ter oportunidade de experimentar o poder de Deus. Então, meu irmão, está passando por aflição? Glorifique a Deus. Você está na melhor faculdade para adquirir o poder de Deus. Poder de Deus. Não está passando por aflição? Se prepare. Se prepare, porque Jesus garantiu o quê? Se tem uma promessa que Jesus faz, e eu quase não vejo nenhum pastor pregando em igreja nenhuma, que é a promessa assim, Deus vai te fazer cabeça e não cauda. Você vai prosperar. O melhor desta terra Deus vai te dar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Essas promessas a gente vê aos montes, né? Olha, veja uma chave de um carro, a chave de uma casa, o Senhor está prometendo para você e Ele é fiel para cumprir. Essas promessas a gente vê aos montes. Mas essa promessa que Jesus fez aqui, a bíblica, no mundo tereis aflições, a gente quase não vê. Jesus prometeu e garantiu, vocês vão ter aflições. Mas seja forte, tenha bom ânimo.
Eu venci o mundo, eu estou com você todos os dias, você não vai passar sozinho, eu estarei com você, eu vou segurar na sua mão direita. Meu irmão, ainda que você passar pelas águas, as águas não te afogarão, se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente poderia falar aqui de muitas outras lições, né? Muitas lições nós aprendemos com as aflições. Como diria o irmão Lázaro, o cantor que faleceu, né? Ele dizia numa canção que o deserto é a escola do Senhor. E é verdade, é uma realidade. O deserto é a escola do Senhor. Meu irmão, a terra prometida era o objetivo final. Mas antes de chegar lá, eles precisavam passar pela escola, eles precisavam passar pelo deserto. E eles ficaram 40 anos no deserto. Alguns aprenderam, outros foram reprovados no meio do caminho, mas o Senhor está te chamando nessa noite, meu irmão. O Senhor está te chamando para, no meio das provas, no meio das... Sabe quando você fazia a prova na escola? Tem alguns que ainda fazem, né? Você precisa ser aprovado. Para ser aprovado, meu irmão, você precisa permanecer firme no caminho. Você precisa olhar para o alto, meu irmão. Olhando para o alto, você vai enfrentar qualquer aflição. Você vai vencer. Você vai vencer o mundo, você vai vencer o diabo, você vai vencer a carne, você vai vencer qualquer problema, mas é olhando para o alto. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a aflição, eu sempre lembro, né, da experiência que o apóstolo Pedro teve, andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou por cima da água. Quando ele começou a olhar para a água, para o vento, começou a dar ouvido para o barulho, olha, o vento, a água agitada, ele começou a afundar. Então o que você tem que fazer nessa noite? Olha para Jesus. Olha para Jesus, meu irmão. Está passando por aflição? Lembra, ele passou primeiro. Ele passou e passou por você. E a maior aflição que ele passou foi na cruz do Calvário, meu irmão. Ele passou por você, por mim, por você. Ele morreu, ele não fugiu. Ele não fugiu da arena, ele não fugiu do ringue, ele enfrentou. Apesar de ter medo, e a Bíblia fala que ele teve medo, agonia, tristeza profunda, mas ele não fugiu. Ele até orou, irmão. Ele até orou ao Senhor, ao Pai. Falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E por isso eu e você temos a oportunidade da vida eterna. E por isso eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E é Ele que nos fortalece e nos ajuda a enfrentar qualquer aflição. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Lições das aflições. Está chorando por quê, meu irmão? A música, né? Está chorando por quê? Amado irmão, o Senhor está te vendo. Ele não esqueceu de você. Ele te enxerga. Ele tem sido o meu socorro desde que eu nasci. Ele tem sido o meu auxílio, a minha fortaleza desde que eu nasci até hoje. Passei por muitas situações e sei que para frente vem bomba também. Vai vir mais problemas, mais aflições, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa semana eu conversei com o pastor Levi, pai do Levi Júnior, e ele me lembrou de um texto. Falou assim, Romanos capítulo 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a maldição pode ser transformada em bênção. Quando Jesus estava no madeiro, meu irmão, a Bíblia diz que maldito é o que é pendurado no madeiro. Quando Jesus estava na cruz, meu irmão, muitos olharam para ele e falaram, coitado, está sendo amaldiçoado ali. Mas a maldição foi revertida em bênção, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E trouxe vida a todos nós. Então até mesmo a maldição que estiver na sua vida, meu irmão, por ser um cristão, ela pode ser transformada e revertida em bênção. Aleluia, vamos orar. Feche seus olhos, levante suas mãos.